Este é o primeiro de 2 podcasts fascinantes sobre a vida de Beethoven, cujos 250 anos do nascimento celebramos recentemente em dezembro de 2020. Para esta conversa tivemos connosco o nosso primeiro convidado de sempre, António Capela, que nos veio falar de forma brilhante sobre a vida e a obra de Beethoven, que ele tão bem conhece. Neste primeiro episódio vamos nos focar na importância e na centralidade de Beethoven na história da música ocidental. Esperemos que gostem. Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Trivium, onde 2 jovens falam sobre a sua procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. O meu nome é Vasco e comigo está o Bernardo. Olá Vasco, boa noite ou bom dia, a hora que estiverem a ouvir este podcast. Hoje temos um podcast muito especial, porque é o primeiro em que temos connosco um convidado. E o nosso convidado de hoje é o António Capela e vem falar-nos sobre a figura de Ludwig van Beethoven. Tendo presente que em 2020 fez 250 anos desde o seu nascimento, desde o nascimento deste grande compositor, e portanto, António, muito bem-vindo ao podcast e muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, é uma honra. Bem, vou agora fazer uma breve apresentação do António. O António nasceu em 1993, é licenciado e mestre em Economia pela Universidade Nova de Lisboa. Paralelamente estudou piano e composição na Escola de Música do Conservatório Nacional com o Eurico Carrapatoso e atualmente trabalha como economista no Banco de Portugal e frequenta o 2º ano de composição na Escola Superior de Música de Lisboa com o Sérgio Azevedo. É também presidente do Senado, grupo de formação política do qual, aliás, eu faço parte também. E esta entrevista, que será mais uma conversa do que uma entrevista, uma conversa de amigos, vai ser conduzida pelo Vasco. Vasco, passo-te a palavra. É uma grande honra poder entrevistar uma pessoa da envergadura do António, que é economista político e músico, que é assim, é espetacular. António, obrigadíssimo. Eu gostava só de começar aqui com uma pequena experiência que eu fiz há uns dias, também para preparar este podcast. Pronto, eu gosto muito de Beethoven, também estive naturalmente aqui a ler coisas e ouvi alguns documentários nos últimos tempos, também para conhecer melhor esta figura, e fiz uma coisa engraçada, que criei uma conta no Gmail, uma conta nova, e por isso uma conta sem qualquer histórico de procuras no Google associado, não é? E então, criei a conta, fui ao Google com essa conta e escrevi em inglês Symphony Number 1, 2, 3, e para ver qual é que era o primeiro nome que aparecia a seguir. Portanto, sempre, aparecia sempre Beethoven, pelo menos até sim, é verdade. Sim. À exceção, por acaso, à exceção da quarta, onde Beethoven aparece em segundo e quem aparece então, Brahms em primeiro, talvez? Não, Tchaikovsky, parece Tchaikovsky. Ok. Pronto. Depois já agora, só por curiosidade, depois da 10 à 15, o grande vencedor é o Shostakovich, exatamente. Depois até à 41... o Mozart e depois será Haydn, não é? Tal e qual. Bernardo, se calhar não sabes, o Haydn compôs mais de 100 sinfonias, portanto enfim. Mas esta entrevista faz-se sozinha. Nós estamos aqui a dizer uma experiência completamente, sei lá, informática, e mesmo assim o António Capela sabe responder aos resultados. Não, falhei na quarta, não é? É verdade. Olha, Vasco, e desculpa interromper-te, mas deixa-me já agora dizer que eu fiz a mesma experiência que tu. António, nós os dois já andávamos aqui a conspirar, sem tu saberes, e portanto eu já sabia que o Vasco tinha feito essa experiência. Maravilha. Eu fiz exatamente a mesma experiência e o algoritmo deu uma vitória do Beethoven em todas, até à 10ª, mesmo na quarta. Sendo que sendo que na 11ª e na 12ª dá o russo, o Dmitri Shostakovich, exatamente. O grande compositor do regime. É verdade. Exatamente. E depois a 13ª e a 14ª volta a dar-me Beethoven e depois a partir daí Mozart. Mas tu 13ª e 14ª dá Beethoven, isso aí até é estranho. Isso é um bocado impossível. A mim deu. Então, o Google é que deve estar avariado. Mas fiz a mesma experiência no YouTube. Os resultados foram ligeiramente diferentes, mas o Beethoven dominou na mesma a 5ª, a 7ª, a 8ª, a 9ª e a 10ª. Portanto, só para dizer aqui ao Vasco.
tenta experimentar a mesma coisa que ele. Estamos a adiantar, mas da 10ª já só houve alguns sim, uns rascunhos muito incompletos. Sim, por isso não é significativo, exatamente. É só uma curiosidade. Mas pronto, em todo o caso, quer dizer, o relevante desta experiência é que na luta pelos números de sinfonias onde há mais compositores, a lutar pela popularidade, não é? Nas primeiras 9, digamos, o Beethoven é claramente o mais popular, o vencedor incontestável, não é? E pronto, este homem que nasceu há 250 anos na Alemanha. A primeira pergunta é: porquê é que este homem está sempre considerado entre os 2, 3 compositores mais influentes da música ocidental? Então, eu aqui começava com uma história, porque estavas agora a contar das 9 sinfonias. Sim. Do professor da Escola Superior de Música de Lisboa, é um compositor muito conhecido, que é o António Pinho Vargas, que é um compositor de muito mérito. Eu uma vez numa aula de história em que ele perguntou a um aluno quantas sinfonias é que tinha Beethoven, porque esse aluno tinha demonstrado saber muito pouco ou quase nada de história da música. Então o professor fez esta pergunta só ver se o salvava, ver se ele acertava ao menos em quantas sinfonias tinha Beethoven. E o aluno respondeu: professor, isso é fácil, só tem uma, a 9ª. Por isso não só mostra como... ok, Beethoven é conhecido muito pelas sinfonias, mas das 9 sinfonias há uma que é ao nível de popularidade, pelo menos, não vou dizer que é a melhor, mas pelo menos sem dúvida é a mais popular, que é também a última, né? Que é a 9ª. Sim. E para responder à tua pergunta e também para se perceber um bocadinho o significado desta pesquisa que vocês fizeram, eu acho que o primeiro esclarecimento que tínhamos de fazer aos nossos ouvintes seria o que é uma sinfonia, assim, em termos muito simples. Assim, e para perceber porque é que Beethoven vence, né? Vence nesses índices em relação a tantos compositores como Brahms, Tchaikovsky, Schumann, Mendelssohn e mesmo as 9 primeiras, a vencer o próprio Mozart. E a sinfonia é um conceito que foi evoluindo ao longo dos séculos, mas aquilo que depois gerou mesmo uma sinfonia, como Beethoven entende, nasce a partir da ópera, porque nas óperas no final do século XVII e início do século XVIII, as óperas começavam com uma abertura, ainda hoje começam, só que chamava-se essa abertura uma sinfonia. E essa sinfonia, basicamente, era uma peça em que, antes de entrarem em palco os cantores, tocava só a orquestra, às vezes até para preparar os cenários, mas sobretudo para criar ambiente, né? Para criar um ambiente para depois toda a cena que se ia desenrolar em palco. E fizeram, essas aberturas começaram, sobretudo em Itália, e começaram a ter uma forma muito, muito parecida. O que é que eu quero dizer com uma forma muito parecida? Basicamente tinha uma secção rápida, agitada, não é? Para chamar a atenção do público, para as pessoas se sentarem, não é? Para atrair logo a atenção do auditório. Depois uma secção mais calminha, mais lenta, e depois uma terceira secção rápida para dar seguimento para a queda do pano, não é? E para começar a ação propriamente dita. E significa que essas sinfonias que começaram a ganhar importância, se no início era simplesmente um pretexto ou um aperitivo para aquilo que ia ser a ópera, às tantas os compositores começaram a esforçar-se e a distinguir-se por compor belas sinfonias. E a sinfonia ganhou uma predominância tal que acabou por ganhar uma autonomia face à própria ópera. Isto é, começaram a fazer sinfonias que não fossem para uma ópera. Portanto, faziam simplesmente uma sinfonia. Mas e tinham sempre estas... Sim, diz-me, parece muito rápido. Isso antes de Beethoven, ou seja, já Haydn e Mozart... Isto antes de Beethoven, isto certo. 100 anos antes de Beethoven, vamos dizer assim. E então os compositores começaram no início do século XVIII, portanto, Beethoven nasce em 1770, portanto, começa a compor só no final mesmo, né, do século XVIII, transição para o XIX. E para chegar a Beethoven, não é, atingimos essa ideia desta obra autónoma orquestral. Entretanto, ganhou importância e os compositores passaram a cultivar altamente a composição de sinfonias, sempre com esta forma tripartida, de rápido, lento, rápido, portanto, 3 secções, sendo que a primeira é a mais importante. E depois, há um compositor muito importante que nós temos que falar hoje, brevemente, mas temos que falar hoje para perceber Beethoven, que é, aliás, o grande professor de Beethoven, que é Joseph Haydn,
que é ele mesmo também um compositor muito conhecido, falávamos há pouco dele, a propósito de ter composto mais de 100 sinfonias. Né? Portanto, 104, para ser mais rigoroso. Obviamente que podem-se ter perdido algumas, mas neste momento são tocadas habitualmente em concerto. 104 ou 106, porque há ali duas que não se percebe bem se são sinfonias ou não, mas é uma questão demasiado técnica para estarmos a discutir neste espaço. E sobre o Haydn, obviamente que nós estamos aqui impressionados pela quantidade das suas sinfonias, mas a verdade, o mais impressionante nas suas sinfonias não será a quantidade, mas será a qualidade, porque também conheço um maestro francês que decidiu ir estudar as 104 sinfonias de Haydn, uma a uma, e ele basicamente fez na sua secretária duas montanhas. Né? Uma montanha era para as sinfonias de Haydn que interessavam e que eram relevantes e que tinham um valor próprio, né? Que seriam grandes obras, e uma segunda montanha para aquelas que seriam mais... dispensáveis. Exatamente, dispensáveis, música mais da ocasião. Pronto. E no final dessa experiência, que terá durado alguns meses, ou talvez anos, não sei, ele basicamente ficou com uma montanha com 104 sinfonias e outra com 0. Por isso, considerou-as todas e é uma experiência também interessante para quem tem tempo. As 104 sinfonias de Haydn ouvem-se mais ou menos em 30 e poucas horas, né? Portanto, não demora assim tanto. Por isso é uma semana de trabalho de funcionário público. Dá para ouvir todas as sinfonias de Haydn, mas de facto é uma experiência interessante porque todas são boas e todas valem a pena. Sim. Mas, aqui só para poder chegar a Beethoven, Haydn, não foi só Haydn, mas Haydn acaba por ser quem dá a forma à sinfonia. Isto é, cria o hábito de haver uma orquestra constituída da maneira que está, sobretudo dominada pelos instrumentos de cordas, mas também com oboés, mais tarde com clarinetes, com fagotes, pronto, com as madeiras, assim, básicas. Aquilo que é a orquestra clássica, gosto de quem vai a um concerto, habitualmente vê, aquilo que se chama uma orquestra de câmara. Mas também fez uma inovação, que ele decidiu começar a incluir um andamento, isto é, uma secção extra, portanto, uma quarta secção, mas uma secção que ficaria entre a segunda e a terceira, ok? Por isso a terceira secção da sinfonia é aquela muito rápida, não é? Que tinha esta missão, depois de conduzir para a ação, passava a ser a quarta secção, e entre a secção lenta e essa secção final é acrescentada uma terceira secção, que é uma dança. E habitualmente essa dança, por isso dá aqui uma cor diferente também à sinfonia, e acaba por dar também uma construção maior, mais vasta, e esta dança que habitualmente é na altura, em meados do século XVIII, era um minuete, né? Uma típica dança de corte. Que depois e mais assim tarde vai ser o... Desculpa lá, só para também para garantir... O Scherzo. O Scherzo, exatamente. Ok. Sim, eu vou chegar lá. Okay. Para perceber o Scherzo, boa. Isso já é Beethoven. Ok. Por isso, quando nós ouvimos as 104 sinfonias de Haydn, já tem esta estrutura, né? Sobretudo ali a partir da 30ª, 40ª, depois esta estrutura já fica muito congelada, e quando nós vamos ouvir, reparem, Haydn nasce em 1727, nasce relativamente cedo, e 23, perdão. E Mozart, que é o grande compositor dessa altura, nasce em 1756. Por isso, e vai morrer em 1791. Por isso, quando, reparem, Mozart só vive 35 anos, estou a falar de Mozart só porque é o compositor mais, talvez o mais significativo de toda a história da música mesmo, até mais do que Beethoven, e ajuda a fazer aqui um preâmbulo a Beethoven, e até consta que eles se cruzaram, depois poderia falar sobre isso se houver interesse, mas para não divagar demasiado, isso significa que Mozart compõe as suas 41 sinfonias, depois de Haydn já ter feito este formato, e antes de Beethoven o ter alterado, ok? Por isso as 41 sinfonias de Mozart são também neste estilo, que é chamado estilo clássico, portanto com os 4 andamentos, com o primeiro andamento estrutural rápido, com o segundo andamento mais tranquilo, mais lento, às vezes mais lírico, e depois com o terceiro andamento, que é esta dança, e com o quarto andamento, normalmente até ainda mais rápido do que o primeiro. Mais rápido não quer dizer que seja mais curto, não é? Simplesmente a música é mais acelerada. Por isso, as 41 sinfonias de Mozart, não é? Quando uma pessoa ouve uma sinfonia de Mozart, também tem essa estrutura. E essa estrutura tem também uma implicação que é o tempo.
O tempo que dura uma sinfonia. Por isso, uma sinfonia clássica dura habitualmente 20 minutos. Pode durar 15, 25 minutos, já é uma sinfonia mais tensa. Estavas a dizer que as 104 sinfonias de Haydn ouvias em 30 horas, portanto tinha que dar aí nos 20 minutos. Exatamente, a conta já estava feita por qualquer engenheiro ou equivalente. E aqui há uma coerência. Sim, normalmente um CD, se compramos um CD só com sinfonias de Haydn, terá 3 sinfonias de Haydn, às vezes 4. E aqui, tornando essa transição, o que é que acontece? A personalidade de Beethoven. Beethoven é um gênio, como gênio já tinha sido Mozart, e o próprio Haydn, obviamente, e o próprio Bach, mas é um gênio com algumas diferenças. Porque o Eduardo Lourenço, que morreu há um mês, né? Não é o pensador que eu mais admiro, mas ele tem uma frase boa a propósito de Mozart, que eu não sei de cor, mas é algo do género como: é mais difícil ser um fim do que um início, e Mozart foi um fim. Isto é, como eu disse, quando Mozart faz as suas 41 sinfonias, o estilo já está criado. Por isso, Mozart está a trabalhar sobre um estilo que é relativamente novo, né? Este estilo da sinfonia, com os 4 andamentos, nasce mais ou menos em 1750. Mozart nasce em 1756 e, além disso, como começou a fazer as suas primeiras sinfonias aos 9 anos, por isso, aquilo ainda é uma novidade, é uma coisa muito recente. As sinfonias ainda são uma coisa muito recente. Mozart então está a trabalhar com uma coisa que é nova e a explorá-la. Mas reparem, o mesmo já não acontece com Beethoven, se nós fizermos as contas. Primeiro, Beethoven também foi um menino prodígio, mas não foi um menino prodígio tão prodigioso como Mozart. Quando começa a compor sinfonias, já é na década de 90 do século XVIII. Portanto, já o estilo já tem 40 e tal anos. Ele começa a compor sinfonias mais de 30 anos depois de Mozart ter começado a fazer sinfonias. E o problema é que Beethoven começou a fazer sinfonias depois de Mozart ter feito sinfonias, não é? E Mozart não teve este problema. Portanto, Mozart tinha ali algumas sinfonias do Haydn, que é um grande gênio, mas acaba por ser um gênio não tão grande como Mozart, claramente. E obviamente que há outros compositores importantes, que não estou a falar, como Locatelli, Dieter Sford, Cannabich, Michael Haydn, que é irmão do Haydn. Quando eu estou a falar só de Haydn, é o irmão mais novo dele, não é? É o Joseph Haydn, o Franz Joseph Haydn. Era mais novo. Outros compositores, desculpa? Era mais novo, não era? O Michael, não sei. Era mais novo do que eu penso que sim, não tenho certeza absoluta. Por isso acho que sim, me interessa. Não me comprometo com uma resposta. Mas... Ótimo. Outros compositores da altura. Exatamente. Mas muitos compositores da altura que fizeram muitas sinfonias. O Christian Cannabich fez mais de 70 sinfonias também. Só para deixar claro que não é... Que era relativamente normal fazer muitas sinfonias, porque aqui a genialidade do Haydn está em criar um modelo e um modelo que é seguro e que depois é imitado por muita gente e que muita gente consegue fazer obras novas, não é? A partir daquela pré-forma. Não é? É como, sei lá, escrever contos, inventar os contos infantis, não é? A ideia de contos infantis. Ou então o que o Tolkien fez com mundos de fantasia, não é? Portanto, é essa genialidade de abrir esses novos mundos que depois outros autores, de forma bastante original também, pegam nesses modelos e fazem livros completamente diferentes, como o Lewis depois também fez, como a Rowling, se quiserem, coisa assim mais popular. O que o Haydn fez, o Haydn aqui foi um bocadinho um Tolkien, não é? Porque é aquele que cria esses mundos. E onde eu queria chegar é que Beethoven, quando começa a ter que criar sobre esses mundos, é um gênio, e é um gênio que tem essa preocupação de mas o que é que vou fazer depois de Mozart? O que é que Mozart morre em 91 e por falta de coincidência histórica, vamos dizer dessa forma, Beethoven chega a Viena em 1792. Portanto, um ano depois da morte de Mozart. A segunda vez, mas a primeira durou poucas semanas. Exatamente. A primeira durou poucas semanas, não foi relevante. Ele tem não que se tem a certeza. A mãe morre, entretanto, portanto ele tem que regressar a Bona, de onde ele... a mãe fica doente, exatamente. A primeira vez ele vem em 1787, com 17 anos. Já era um prodígio, quer dizer, o gênio estava lá. Prodígio pianista, certo? Desculpa interromper, ele era sobretudo um grande pianista, certo? E já compunha, naturalmente, não é? Mas... É assim, por um lado, essa pergunta tem rasteira, vou dizer desta maneira, porque
ele era conhecido sobretudo na sociedade porque tocava muito bem piano, não é? Só que se tu vais ver as mesmas composições que ele já tinha com 17 anos, por muito bom pianista que ele fosse, claramente ele é mais um compositor do que um pianista já na altura. Por isso é uma fama injusta, de certa forma. E o que acontece, não se tem a certeza, não é? Mas ele ter-se-á cruzado com Mozart, terá tido algumas aulas, ou pelo menos um encontro, que não se tem a certeza absoluta já agora, há algumas dúvidas da historicidade desse encontro, em que ele terá tocado para Mozart, e Mozart terá dito: mantenham-se, um dia dará que falar. É uma frase que vale a pena saber de cor. E Mozart terá profetizado que claramente estaria diante de um grande compositor que iria revolucionar. Ele terá improvisado à frente. Exatamente, Mozart, essa história, exatamente. Sim. Um hábito que na altura os compositores tinham, e hoje em dia também alguns, mas então, quando Beethoven, já depois da morte de Mozart, saltando então este encontro em 1787, depois ele com pena tem que voltar para Bona, né, porque a mãe está doente, e ao voltar para Bona, a mãe ainda demora 5 anos a morrer, né, é uma doença, graças a Deus, ainda demorou a ser fatal, mas teve esta infeliz coincidência, não é, de quando ele chega a Viena, Mozart já está morto, por isso já não pode estudar com Mozart, que seria assim o grande objetivo dele, e percebe-se. Mas estando Mozart morto, a escolha natural é estudar com Haydn. E ao ver Haydn, na altura as sinfonias não estavam compiladas as 104 sinfonias, não é? Ele não recebeu um caderno com 104 sinfonias e ficou assustado. Mas havia muitas sinfonias de Haydn e havia as grandes sinfonias de Mozart, sobretudo as 3 últimas, que são um fim. Que são um fim porque, voltando ao Eduardo Lourenço, porque é pegar neste modelo e levá-lo à sua perfeição máxima. Este modelo do Haydn e levar aquilo à genialidade mais completa. Isso é, para um gênio como Beethoven, há de ser frustrante, de certa forma, porque uma pessoa pensa: o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Então, o que Beethoven fez, e também condiz com o seu perfil assim mais revolucionário, foi alterar completamente, ou revolucionar mesmo, os modelos para poder fazer coisas novas. Ele também tem esta atitude muito, quase podíamos dizer, arrogante. Normalmente, estes grandes génios têm a noção da sua genialidade. Se isso pois, significa uma arrogância moral ou não, eu não me atrevo a... Até porque a frase de Santa Teresa é: a humildade é a verdade. Por isso, a consciência que eles têm da sua genialidade não é necessariamente falta de humildade, e também o juízo moral não é assim tão relevante para a consideração estética que nós queremos agora emitir. Mas, sobre essa consideração estética, claramente, ele com a sua genialidade teve essa noção de que os modelos tinham acabado e que era preciso começar uma coisa nova. Obviamente, por ser... Sim, claro. Só uma coisa também, porque esse período também na vida, na história também é um período curioso, é o período da Revolução Francesa, portanto também é um período em que imagino eu que o ambiente social também seja propício a pôr as coisas, mais ou menos, de pernas para o ar, não é? Mais ou menos. Não sei se isso tem a ver ou não. Terá pouco a ver, eu penso, porque... obviamente que uma espécie de mentalidade que entraria por osmose de desejo de mudança, se quisermos, em vez de algum quietismo, poderá ter influenciado, ou poderia levar a influenciar neste sentido. Mas o que costuma acontecer na arte, ou sobretudo na música, porque eu sei muito pouco das outras artes, mas o que tende a acontecer na música, na história da música, é que tu tens modelos que prosperam e que se desenvolvem altamente e que muitas vezes depois são levados a uma determinada perfeição e que depois são esgotados, não é? Porque génios já levam-nos à sua máxima capacidade, o que significa que a geração a seguir de grandes mentes, de grandes mentalidades, percebe que não pode fazer melhor. Isso é, Beethoven percebeu que não podia fazer uma sinfonia ao estilo de Haydn melhor do que Mozart já tinha feito. Já não seria possível. A solução por isso, como estavas a dizer, revolucionar um bocadinho a forma. Sim, revolucionar um bocadinho a forma. E com este conceito de genialidade, obviamente que as grandes revoluções, isto é, aquelas que têm significado e sentido, são também sempre revoluções que mantêm coisas. Portanto, o querer... Isso é uma das noções mais importantes em arte, que é o querer revolucionar tudo, é no fundo um voltar ao zero.
depois obviamente Isso. entra numa espécie neste espírito extremo decadentista que o século XX depois foi perito. Exatamente. Que é essa vontade o gosto pela pura mudança e pela absoluta não continuidade. Obviamente não é isso que está em causa em Beethoven, não é? Em Beethoven há um gosto pela mudança e procurar novas formas, e eu já vou explicar um bocadinho mais. Aliás, eu acho que até já está explicado a partir do momento em que nós falamos que Haydn tem sinfonias, Beethoven tem sinfonias. A única coisa que eu disse é as sinfonias de Beethoven são diferentes, desde já, mas continuam a ser sinfonias. Não é? Ele não disse, vou fazer aqui uma forma nova, não é? Uma forma completamente nova. Não é verdade. Como vemos, este crescimento, que acaba por ser um crescimento obviamente empurrado pelos génios, mas esse crescimento da arte e esse desenvolvimento das formas é também um crescimento orgânico. E também o que eu procurei aqui transmitir da própria geração daquilo que é uma sinfonia, obviamente que o Haydn tem esse contributo e esse cunho pessoal, mas mesmo esta ideia da sinfonia que se vai autonomizando da questão da ópera, também mostra esta evolução saudável da arte, que gera continuidades e mudanças. E mudanças que depois são justificadas. Então, qual é que é a grande diferença de uma sinfonia de Beethoven com uma sinfonia de Haydn? Já a primeira sinfonia de Beethoven é logo uma sinfonia que demora meia hora. Não é totalmente revolucionária e não muda completamente a história da música, e eu até sugiro que ouçamos o início da primeira sinfonia de Beethoven, porque parece que, e aquilo que eu chamava a atenção do ouvinte é, parece que Beethoven está, a ideia não é minha, parece que Beethoven está a querer ganhar balanço. Parece que quer começar uma grande corrida, né? e levar-nos com ele. E por isso eu penso que isto podia ser um primeiro excerto, prestando atenção a este ponto em particular. Portanto, o início da primeira sinfonia. Exatamente. António, esta sinfonia, e percebemos ainda assim que ainda não é bem aquilo que as pessoas conhecem mais, como a terceira, a heroica, ou a quinta, ou até a sétima, não é? Ainda não é bem esse tipo de sinfonia que estamos aqui a ouvir. Sim. Daí eu também ter chamado a atenção a ideia do ganhar o balanço, pode ser uma coincidência, não é? Obviamente, para o início da sinfonia, mas esta sinfonia, com algumas alterações, obviamente, mas quase que podia ser a 105 de Haydn, não é? Podia ser uma sinfonia de Haydn. Se depois puderem ouvir, e recomendo vivamente, as últimas sinfonias de Haydn, estilisticamente, e mesmo ao nível da duração, há sinfonias de Haydn que duram mais do que a primeira sinfonia de Beethoven. Por isso, mesmo ao nível do esticar a forma. Depois, o que acontece é, ele estica um bocadinho mais a forma na segunda sinfonia, que é uma sinfonia muito bonita mesmo, é impressionante a segunda sinfonia, mas o grande corte, a grande diferença vem com a terceira sinfonia, isto não há qualquer dúvida.
a tal sinfonia que era dedicada a Napoleão, porque ele tinha admiração pessoal por Napoleão, por ser um revolucionário, lá está. Mas depois quando perdão? Depois zangou-se com o Napoleão. Sim, depois Napoleão teve essa atitude de se autocoroar imperador e Beethoven estava farto era de imperadores e de reis, não é? E agora diz, afinal o meu herói também quer ser de imperador, então já não é o meu herói. Não é? Então a sinfonia ficou simplesmente assim, com um título vago de Sinfonia Heroica, à memória de um herói. Mas a terceira sinfonia, pegando assim num elemento muito objetivo e simples, dura 1 hora. 1 hora. Não, a sinfonia mais longa de Haydn não chega aos 40 minutos. Dura 1 hora. 1 hora. O segundo andamento é uma marcha fúnebre que nunca mais acaba. Extensíssima. E mesmo ao nível da violência com que é usada a orquestra, logo nos 2 primeiros acordes, não, mas em todo o lado, toda a utilização da harmonia, dos instrumentos, como já disse, a construção formal, tudo isso é bastante novo, não é? Na terceira sinfonia, Beethoven já tem ali claramente o mesmo modelo, mas um modelo completamente esticado e alterado. Tão esticado e alterado que a quarta sinfonia até é uma espécie de um ato de contrição. Dizer, volta afinal, atrás. Volta aqui um bocadinho atrás, mas acaba por ser um falso voltar atrás, porque, se me é permitido, então, já agora percorrer para chegarmos até à nona, apesar de, em termos formais e de duração, aquela que é mais revolucionária seja a terceira, e apesar de, como eu já disse, aquela que é mais popular, apesar de ser a nona a mais popular, as 2 sinfonias de Beethoven mais revolucionárias e que mais impactaram na história da música são a quinta e a sexta. Okay. E estas, a nona de outra forma, um bocadinho diferente, mas sobretudo a quinta e a sexta são as grandes sinfonias António, ao nível histórico. Desculpa interromper, só aqui uma coisa. Tu tens estado a dizer que a nona é mais popular, mas sobretudo por causa do famoso hino à alegria, que é o último andamento, certo? Ou seja, mas... Sim, às vezes é difícil explicar as popularidades. Exatamente. Mas, obviamente que... Ou seja, mas, sem querer discordar, por exemplo, eu diria instintivamente que a quinta, sobretudo as 4 primeiras notas da quinta, são provavelmente o tema ou a ideia musical mais famosa de todos os tempos, ou mais popular, se quisermos. Não sei. Serão com quase certeza. A nona é mais popular no sentido daquela que se toca mais em concertos e que o hino da alegria é hiper conhecido, mas obviamente que esse motivo do destino da quinta sinfonia dizem que é o motivo do destino porque é o destino a bater à porta, pam 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 pam. Exatamente. E sim, basta cantar assim essas 4 notas mesmo mal cantadas e percebe-se logo, o que é que é. Mas a nona tem muitas coisas importantes. A nona acaba por ter um problema, também é motivo da popularidade de certa forma, que é o coro, porque é uma ideia um bocadinho, como é que é dizer, um bocadinho pindérica, achar que a nona é boa porque tem um coro, como se qualquer compositor de segunda podia lembrar-se de ter posto um coro numa sinfonia. Não aconteceu, mas isso é, a ideia de pôr um coro numa sinfonia não é uma ideia genial do ponto de vista artístico. O coro está lá muito bem posto e a música é belíssima e fenomenal, não é? E é isso que é relevante. Agora, pôr um coro numa sinfonia não é algo espetacular. Aliás, depois, se fores ver os grandes sinfonias... Sim. Perdão? Eu disse Gustavo Mahler... Pois, Mahler depois replica isso na segunda e na quarta e na oitava. Mas pronto, e replica bem, e é uma mudança na sinfonia que passa a ser também uma obra coral e que também pode ter o texto, mas essa mudança do coro não é uma mudança que afeta a história da música de maneira determinante. Antes já havia grande música coral sinfónica, né? Nos oratórios, as paixões, nas óperas também, por isso não é propriamente essa novidade. E, na minha opinião, posso estar enganado, mas é a minha opinião a mesma, e se eu já estava enganado, mudava de opinião. As 2 sinfonias mais relevantes e que vão afetar, repara, a quinta e a sexta já são de 1805, portanto, entretanto, né, já fizemos aqui a travessia de século, que obviamente é uma questão de calendário, né, mas às vezes também ganha o seu simbolismo, e os símbolos também têm a sua força. E porquê que a quinta e a sexta são mais revolucionárias?
Então, na quinta e na sexta está a grande guerra musical do século XIX. Quando se fala sobre a história da música, e eu agora não quero ser demasiado exaustivo e acho que não vou ser, mas a Europa medieval e a Europa renascentista, mais a medieval, obviamente, mas a renascentista, nesses resquícios que tem do espírito medieval, não é a Europa das nações, é a Europa cristã, é a Europa em que os compositores, basicamente, andavam de corte em corte, os compositores e os escritores, toda a gente. Portanto, às vezes não sabe se ele é flamengo, se é francês, se é espanhol, porque pronto, havia uma ideia de nacionalidade claramente submetida a uma ideia de cristandade. Se isso é positivo ou negativo, não me compete dizer aqui. Mas isso significa o quê? Significa que há uma unidade de estilo. Portanto, nós vemos na Idade Média e no Renascimento uma só música. Portanto, uma só corrente musical. Obviamente, cada compositor tem o seu estilo, mas uma grande unidade. Okay? Depois, com o surgimento da ideia de Estado-nação e com os absolutismos, isso politicamente, acaba por afetar a música. Porquê? Porque os músicos deixam de circular. Portanto, os músicos franceses ficam em França, os italianos ficam em Itália, e os alemães na Alemanha, e o imperador quer que o imperador da Alemanha, do Império Sacro Romano Germânico, quer música alemã, o rei da França quer música francesa, e então, como também diminui a comunicação entre os artistas, e sobretudo entre os músicos, que é o que eu quero falar. Então, o que é que significa? O período barroco, portanto, que acaba por ser o século XVII e o início do século XVIII, com essa ideia do Estado-nação e com a limitação da comunicação, isto até mostra uma coisa interessante, que é, apesar da Idade Média ser vista assim como a Idade das Trevas, a Idade Média é mais parecida, né, com os nossos tempos hoje do que era o século XVII, neste sentido. Né? É muito mais universal, é muito mais intercomunicativa, e neste sentido isso propiciava uma maior unidade. Nos dias de hoje talvez seja uma espécie de melting pot, talvez, mas depois é outra questão, mas o que eu queria sublinhar aqui é, no Barroco, claramente, há uma coisa que é o Barroco italiano é diferente do Barroco francês, o Barroco francês é diferente do Barroco alemão, que é diferente do Barroco inglês, que também é mais frágil, mas... Barroco, estamos a falar, só para situar aqui... Século XVII. E o grande compositor barroco é Bach, certo? Sim, mas eu quero falar sobre Bach um bocadinho a seguir, não é? Porque aqui porque tu vais ver, tens em França um Lully e um Rameau, Vivaldi em Itália, não. Um Schütz na Alemanha, sim. Tens um Carissimi, um Vivaldi também, podemos dizer, já é um bocadinho mais tardio, não me interessava tanto, mas em Itália, e tens um Purcell em Inglaterra. Bach, porque é que Bach é tão incrível, já agora? Eu sei que este podcast não é sobre Bach, mas vou dizer à mesma. Não, Bach é incrível porque Bach não é alemão, não é barroco alemão. Bach é alemão, obviamente. É um protestante que compõe missas católicas. Sim, compôs uma missa católica. No fim da vida. Não é por causa disso. É porque ele, mesmo durante a sua juventude, interessou-se muito por ir recolhendo partituras de todos os compositores franceses, dos compositores italianos. Ele estudou Vivaldi, sobretudo, estudou muito Vivaldi e Bach. E por isso, quando ouvimos Bach, ali não está um barroco alemão, ele fez a síntese, né, de todas estas correntes. E é por isso que Bach é o compositor mais importante do barroco e tornou-se maior, porque é como se fosse buscar o melhor a cada um, ok? E acaba com essa ideia das correntes. Não acaba estilisticamente, isto é, Bach não cria uma escola de um barroco universal. O que Bach faz é esgota o melhor de todos os barrocos em si. Em si próprio, na sua obra. É por isso que os discípulos do Bach, que por acaso são também os filhos dele, ele teve 20 filhos, 13 da primeira mulher, que depois morreu, e 7 da segunda mulher. E desses 20 filhos, 4 foram grandes compositores. E foram bons compositores. E desses 4, e para isto tem graça, que é o mais velho dos 20, que é o Carlo Filipe Emanuel, foi um grandíssimo compositor, e o outro que também foi muito bom, os 2 melhores, é o 20º, que é o Johann Christian Bach. É o mais velho e o mais novo. É uma coincidência,
Mas o que acaba por ter graça é o quê? É, no século XVIII, depois apareceram uns ideais assim um bocadinho mais iluministas, que tinham esta ideia da universalidade, outra vez, mas uma universalidade não fundada sobre a fé, mas fundada sobre a razão. A maneira como isto depois cruza com determinadas sociedades também podem depois fazer um dia um podcast sobre isso. Então, o que é que acontece? Como é que isso influenciou a arte? Voltou a haver nos artistas, já não com aquele espírito tão cristão, mas com esse espírito iluminista, a vontade da unidade. Por isso, quando falei há pouco sobre Haydn e Mozart, com o período clássico que surge, digamos, essa segunda metade do século XVIII, no qual surge depois também Beethoven, o espírito clássico é um espírito de universalidade outra vez. Então volta a haver só uma corrente. Okay? Por isso, quando Haydn trabalha já só com uma corrente. Mozart vive só com uma corrente. Obviamente que ainda há coisas, os italianos fazem mais óperas, os franceses fazem mais bailados. Pronto, obviamente que há aqui e acolá questões de nacionalidade. Mas existe uma integração de estilos muito maior do que no Barroco. E por isso, quando Beethoven começa a escrever, há um só estilo. Sim. E quando Beethoven acaba de escrever, há um só estilo também. Ok? Mas o que é que vai acontecer? No século XIX, por causa de Beethoven, eu já vou explicar porquê por causa de Beethoven, a música parte, e isto é a primeira vez que acontece uma partição deste estilo, em duas correntes grandes, opostas, antagónicas. Reparem, há pouco quando falávamos sobre o barroco, falámos sobre o barroco italiano que era diferente do francês, só que não era oposto ao barroco francês. Pronto, os franceses faziam ali uns efeitozinhos mais adocicados, os italianos eram assim mais líricos. Há assim diferenças, vamos dizer, procedimentais de detalhe, ou às vezes cultivar mais uns determinados géneros, mas não há uma oposição. Não há uma oposição. Só que no século XIX vai haver duas correntes que se definem como antagónicas, como inimigas até. E já vou explicar o que é que se define nessas correntes. Fica aqui a expectativa. Vou só dizer uma corrente descende da Quinta Sinfonia e a outra descende da Sexta Sinfonia de Beethoven. São tipo, as obras mestras das duas correntes. Só que, António, só também estamos aqui a falar da Quinta e da Sexta, assim, caracterizando de forma provavelmente muito superficial e por um leigo como eu, ou seja, a Quinta Sinfonia quer dizer, é uma avalanche, não é? Quer dizer, é potentíssima, quer dizer, é muito, muito intensa, vá, assim, uma palavra, e ouves logo nas 4 primeiras notas, percebes, não é? Obviamente tem períodos belíssimos de mais serenidade, mas no seu geral é assim, como tu dizes há pouco, era a morte a bater à porta, o destino a bater à porta, o que é que disseste, desculpa? Sim, é uma ideia que depois, não é uma ideia de Beethoven, atenção, isso depois é uma ideia poética que foi acrescentada. Mas caracteriza aquilo que é no seu todo talvez a quinta, enquanto que a Sexta Sinfonia, que é chamada pastoral, não é? É chamada pastoral, tem a ver com o campo, não é? Portanto, ele próprio, tu, enfim, explicarás melhor do que eu, mas ele dá títulos aos 4 andamentos que no fundo retratam cenas da vida do campo, não é? 5 andamentos. 5 andamentos, chupa, e tem 5 títulos que acompanha cada um dos andamentos. É a única sinfonia de Beethoven com 5 andamentos. E os 5 títulos são cenas de um dia ou da vida no campo, agora não sei ao certo. Sim, então, sobre essa descrição, vou só dizer, tu acertaste naquilo que é determinante na sexta, mas falhaste na quinta. Ok? Conta. E podíamos chegar lá de alguma forma pelo antagónico. Que é o que é impressionante na Quinta Sinfonia não é a violência, porque a violência da Heroica não sei se é maior do que a da Quinta ou não. Por isso, e a Heroica, além disso, é violenta em muitos aspectos que a Quinta não é. Eu considero a Heroica provavelmente mais... Eu percebo o que estás a dizer. Se calhar é mais contraste. Se calhar eu fui de facto infeliz, mas o contraste, não sei se poderá ser isso. Continua a não concordar. Okay. Aqui, eu vou ao ponto para não... É melhor, senão para votar. Atenção com os moderadores, que não é saudável. O que é impressionante na Quinta é essas 4 notas estão em todo o lado. Não é repetição do leitmotiv, é isso?
repetição Sim, do mesmo que esteja escondido e altamente alterado. Mesmo, está no segundo andamento, que é um andamento lírico, contrastante, como tu disseste, mas está lá o motivo, ok? Não leitmotiv, mas motivo mesmo. Isto é a estruturação dessas 4 notas, isso é usado como uma espécie de tijolo que depois vai construir toda a sinfonia, a maneira como os acompanhamentos são feitos, a marcha do final tem o mesmo ritmo. Portanto, toda a sinfonia é montada com base numa só ideia, que é uma ideia musical. Portanto, é basicamente 3 notas que repetem e depois descem para uma nota abaixo, não é? Mas é uma ideia, por um lado, melódica, portanto, 3 notas que repetem e uma que desce, mas depois também é uma ideia rítmica de pá, 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 não é? Pronto. E essa ideia do ritmo e também das notas constrói depois todos os aspectos fundamentais da sinfonia estão à volta desta ideia, ok? Isso significa o quê? Que estamos a falar de uma obra que dura 40 minutos, mais ou menos, e que vive só à volta de uma ideia, mas que é uma ideia musical. É uma ideia musical, é uma ideia abstrata. Quer dizer, sol, 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 mi, que é o que é, um mi bemol, mas é uma só ideia musical estar na gênese de uma obra grande. Uma só ideia. Como se vais ver uma sinfonia de Mozart, tu tens uma melodia muito bonita, ao qual segue outra melodia muito bonita, mas diferente, ao qual segue depois uma passagem assim altamente rápida, ao qual segue outra melodia bonita e diferente, depois repete a primeira melodia, pronto. Mas vais vendo uma estrutura de melodias que surgem e desaparecem. Na Quinta Sinfonia, o que é impressionante e revolucionário, se quiserem, é construir uma única obra à volta de uma única célula. Não é uma melodia, é uma célula. Uma melodia é uma frase extensa, não é? Que pode demorar 20 segundos ou 15 segundos. Isto é uma célula que se diz em 3 segundos, não é? Ou em 2 segundos, e que uma célula de 2 segundos constrói uma melodia de 40, uma sinfonia de 40 minutos. E isso constrói os 4 andamentos. Isto é a revolução da quinta. Desta sinfonia. É mostrar como uma só célula pode fazer uma obra astronómica. E repara, e eu queria chegar aqui, que é uma célula musical, que não tem significado. Depois pode dizer, é o destino bater à porta. Pronto, depois são ideias poéticas que acrescentam. Sim. A Sexta Sinfonia já não tem isto. Mas aqui a pergunta é, qual é que é a unidade da Sexta Sinfonia? Tu já respondeste. É uma ideia poética. É uma ideia literária. Vamos fazer uma sinfonia à volta da ideia do campo. Portanto, o primeiro andamento é a entrada lá no parque, o segundo andamento é o rio que vai caminhando, o terceiro andamento são os camponeses a cantar, o quarto andamento é a tempestade, exatamente, o quinto andamento é os camponeses a dar graças pela bonança. Pela bonança, sim. E, portanto, onde é que está a unidade? Porque esta ideia de unidade é uma ideia fundamental em arte. Né? Onde é que está a unidade da pastoral, da Sexta Sinfonia? Está num tema literário, num tema, vou dizer de outra maneira, um tema não musical. E onde é que está a unidade da Quinta Sinfonia? Numa célula estritamente musical. Depois gera música completamente abstrata, não é? Que não tem uma história. É uma pura música e a garante da unidade, numa é dada por um aspecto musical, noutra é dada por um aspecto poético ou literário. Diz-me uma coisa, só também para perceber como é que isto depois desemboca pelo século XIX adentro. Por exemplo, os poemas sinfónicos de Liszt, por exemplo, estariam mais na ideia do poema musical, certo? Bem, enfim, poema sinfónico, já estou a responder. Por isso, eu ao ter antecipado esta ideia, né, e depois não é preciso continuarmos pela sétima, pela oitava e pela nona, e podemos ficar pela quinta e pela sexta, e a maneira como se derramam, isso é a maior herança beethoveniana, é essa, por isso não há aqui a construção de um clímax para a nona, pelo contrário, o clímax está aqui na quinta e na sexta. Se Beethoven tivesse morrido depois da Sexta Sinfonia, a sua relevância não seria muito alterada. Acho eu, posso estar enganado. A minha sinfonia preferida é a sétima, já agora. A sétima, o segundo andamento é o... São todos bons. O Alegreto, mas é espetacular. Sim, mas voltando aqui, tu levantaste uma questão interessante, pronto, agora, a partir do momento em que é feita esta divisão, para quem tem uma cultura da música oitocentista, já agora, a música do século XIX é 90% da música tocada nas salas de concerto. E o que eu acabei de dizer é que nós podemos pegar em qualquer, mais ou menos, nos principais compositores, pelo menos, do século XIX, e encaixá-los na escola, ou da quinta ou da sexta. Okay? E tu já começaste a fazer isto agora, até antes de eu ir chegar, né? Antecipaste esse passo, que é Liszt. Né? Já sabes, Liszt descende de qual sinfonia? Da quinta ou da sexta?
se é uma pergunta, eu diria provavelmente uma sexta, não é? Exatamente. Portanto, esta ideia de ter um motivo literário ou um motivo extra-musical a comandar a própria música, depois também se vê num Berlioz e também num Bruckner, é o que veio gerar a corrente dos programáticos. Isto é mostrar que a música, e depois o compositor mais importante, pelo menos o mais relevante da música programática, Liszt seria o segundo mais importante, é Wagner. Que, além disso, era também um teorizador e escreveu muito sobre o assunto. E ele escreve na sua grande obra filosófica, estética, que se chama a Obra de Arte do Futuro. Ele escreve isso, que a música, quando chega a este conceito de literatura e é libertada pela palavra, a música é elevada mais alto. É como que, no fundo, ele diz que a música foi criada para acompanhar as palavras. Por isso, o Wagner seria provavelmente um grande entusiasta deste caminho depois que a música seguiu agora no século XX, graças ao cinema, né? Que é quase que o Wagner diz: a música existe para servir o cinema. Né? Neste caso, ele não dizia o cinema, mas dizia a ópera. É por isso que ele compôs sobretudo óperas, e é por isso que depois ele tem aquela ideia do leitmotiv, que é que tudo na música tem que ter um significado extra-musical. E a música é tão mais plena quanto mais sugerir aquilo que é extra-musical. Mas isso quer dizer que a música, para Wagner, não vale por si própria? É isso? Exatamente. O valor da música está nesse serviço ao drama, não é? Ou então à palavra. Enquanto que a outra corrente que é Brahms, é a corrente da Quinta Sinfonia, que é, não, a música tem que viver só de música. E essa música, e uma música que não vale por si própria é uma música mais fraca. E qual é que é o modelo? O modelo é a Quinta Sinfonia, porque quem é que é o grande compositor que está à frente dessa facção? É Brahms. Certo. E então a ideia de Brahms, e depois as sinfonias de Brahms também estão com isso, é pegar numa só célula musical e daí fazer toda a música. Por isso, repara, no caso de um Wagner, o trabalho de um compositor é ter uma paisagem, seja um quadro, seja uma história, e usar a música para descrever isso. Isso é o trabalho do compositor. Para um Brahms é o contrário. É pegar numa ideia musical e depois simplesmente brincar com ela e variá-la, e estendê-la, e encurtá-la, mas brincar com ela musicalmente. Trabalhá-la puramente musicalmente e não ter nada a ver com uma história ou não. Não tem nada a ver com uma história ou não. E aqui vê-se como essas duas correntes, e já agora, eu ainda não quis induzir nesse problema, mas já agora posso já antecipar, né? Desta corrente, já que disse compositores dos programáticos, agora vou dizer dos absolutistas. Porque absolutistas? Porque esta ideia de que a música é absoluta, não é? A música tem um valor absoluto. Portanto, o que eles querem é a música absoluta, não é uma música que não faça referência a outra coisa. Os absolutistas tens Brahms, como na fileira da frente, mas depois tens Mendelssohn, tens Schumann. Nestes aqui tu encontras... Schubert é contemporâneo de Beethoven. Sim, morre um ano a seguir. Aliás, nasce depois e morre logo um ano a seguir. Sim. Exatamente. Portanto, Schubert não é propriamente afetado por Beethoven. Schubert é uma espécie de... Em algumas coisas, é um paralelo. Ele conhecia a obra de Beethoven, mas Beethoven não conhecia a obra de Schubert, só conheceu já no fim da vida, mas bom, não é assim tão relevante. Mas, por exemplo, Tchaikovsky... Schubert é uma espécie de clássico. Desculpa. Estava a dizer, Schubert é uma espécie de clássico, disseste, certo? Sim, exatamente. Mas, por exemplo, se pegarmos em Tchaikovsky, agora também ir para os russos, seria o quê? Mais absolutista ou não? Não sei. Não, mais programático. Mas Tchaikovsky acaba por ser... Já começa a procurar uma síntese. Ok. Porque depois o que se começa a fazer é uma síntese. Por exemplo, Mahler, que já é muito mais tardio, sim. A primeira sinfonia de Mahler tem um programa, tem uma história. A segunda sinfonia também. A terceira também tem uma história. E depois, o que é que acontece? Um dia ele estava a tocar a segunda sinfonia, estava a tocar uma redução ao piano, lá em casa, e houve alguém... E a segunda sinfonia tem um andamento, em que até tem um texto do Nietzsche, etc. E houve alguém que interrompeu o Mahler a dizer: e aqui, com esta passagem... ele estava a tocar a sinfonia, interrompeu e disse: com esta passagem estava a significar a morte, não é? E o Mahler passou-se da cabeça, porque ele estava a tocar a obra e interromperam a obra para lhe fazer uma pergunta sobre... Então, o Mahler pega no programa, não é? Porque aquilo até tinha uma história a descrever, e o Berlioz também fez isso. O Berlioz é o grande programático também.
que é, às vezes os compositores até escreviam uma história a dizer, pronto, neste momento, como Beethoven já faz uma coisa um bocadinho muito básica, né, na quinta, mas depois começavam a escrever, não é? E agora estendeu a mão, e agora beijou a Na quinta não, amada, na sexta, queres tu dizer? Na sexta, obrigado. Sim, e depois fugiram, obrigado. Sim. Por isso, mas o Mahler passou-se com isso e pegou no programa, rasgou o programa e disse morte aos programas. Pronto. E a partir daí já se começou a aproximar mais outra vez do conceito de música absoluta, porque há tantas as pessoas com música programática, pelo menos fazendo a crítica do Mahler, e não dando a minha opinião, mas com música programática, há tantas as pessoas já não estão a ouvir a música, estão interessadas no desenrolar da história. Sim. Posso só fazer uma pergunta, já agora, Tefi? Está a ser ótimo porque, para além de Beethoven, estamos a trazer várias curiosidades, mas o que só pode fazer sentido porque, de facto, Beethoven não só está ali entre duas grandes épocas, que é o clássico e o romântico, mas de facto teve uma influência, e tu estás a deixar isto muito claro, teve uma fortíssima influência para tudo o que como mais ninguém. Sim, quer dizer, há bocado estava a pensar, eu quando ouço e gosto muito, não é, da suite do Star Wars, do John Williams, quer dizer, com todos os instrumentos de sopro, não é? Quer dizer, eu ouço ali um bocadinho de influência de Beethoven, não é? Quer dizer, não sei se estás de acordo com isto ou não, mas será que podia haver aqui... Isso é mais Wagner e Richard Strauss do que Beethoven. Pois, que por sua vez Wagner é influenciado por Beethoven, claro que sim. Sim, exatamente. Não, mas é que Beethoven acaba por ser um inevitável, e é um inevitável, e depois obviamente Canona acaba por ser esse paralelo, mas só para poder então dar uma noção um bocadinho melhor, e depois se calhar posso já voltar à questão programática e absolutista para mais tarde, mas a questão é, Beethoven foi um compositor tão incrível, né, que fez obras tão maravilhosas, depois a nona aumentou isso, a sétima também, a oitava também é absolutamente incrível, e não só as sinfonias, a Missa Solemnis. Beethoven considerava a Missa Solemnis a sua melhor obra, e de facto provavelmente é. Depois os concertos para piano, sobretudo o terceiro, o quarto e o quinto também são magníficos. O concerto para violino é um concerto ímpar. Mas, depois de Beethoven, todos os compositores ficaram com... Quando Beethoven morre em 1827, os compositores ficam com duas questões engraçadas. A primeira é: todos querem ser herdeiros de Beethoven. Ou seja, não há nenhum compositor relevante. Há uns não relevantes. Mas há nenhum compositor relevante depois de Beethoven que não se diga herdeiro de Beethoven. Isto nunca tinha acontecido assim. Já agora, o Haydn e o Mozart, de certa forma, não se consideravam herdeiros de Bach. Não é? Bach era um grande compositor. Aliás, Mozart, só quando conheceu o Bach, já tinha feito 400 obras. E fez 600 e poucas. Por isso, o Mozart conhece o Bach relativamente no final da sua vida, no último terço de vida. O Haydn também conheceu o Bach mais tarde. E depois, há muitos compositores que não se consideram herdeiros de Mozart, nem de Haydn. Beethoven considerava-se herdeiro deles, mas muitos compositores não. Mas todo o século XIX, qualquer compositor, havia uma obsessão com Beethoven. Havia uma opção com Beethoven de eu sou herdeiro de Beethoven. E este debate dos programáticos com os absolutistas é quem é que são os verdadeiros herdeiros de Beethoven. Certo. E uns diziam, eu estou a imitar a quinta sinfonia. Né? E outros diziam, mas nós estamos a imitar a sexta. Né? E quem é que tem razão? Né? Portanto, depois é complicado. O que é que Beethoven era mesmo? Beethoven era mais absolutista, era programático. A sexta era só uma brincadeira, ou aquilo era sério. Havia um programa escondido da quinta, se calhar. Mas todo este debate criou uma angústia enorme todo o século XIX. Os compositores têm esta angústia de perceber o que é que Beethoven acreditava. Porque ou a música tem um valor próprio ou não tem. E obviamente, pode-se tentar ter aqui atitudes intermédias, mas é difícil ter uma opinião intermédia, apesar de tudo. A síntese não é fácil. A síntese normalmente consegue-se não pensando no assunto, acho eu. Por isso, acaba por ser uma angústia muito grande. Mas agora, depois prometo falar muito pouco sobre essa guerra. Mas a guerra dos programáticos com os absolutistas é uma guerra muito séria. O Brahms era assim, o máximo de Viena, a grande referência cultural da cidade, musical, e houve um jovem compositor chamado Hans Roth, que tinha 21 anos, ou coisa parecida, ou 20, ou 22, e tinha feito uma sinfonia muito boa, está no YouTube, podem ouvir, e foi mostrar, reparem, um compositor de 21 anos, um tipo jovem, foi mostrar a sinfonia ao Brahms. E sobre isso é preciso fazer aqui um parênteses. Os músicos geralmente são sensíveis, e os artistas são sensíveis em relação às obras que produzem. É como dizer mal de uma obra, é quase como dizer mal de um filho. Né? E o Brahms
olhou para a Sinfonia do Anserot e viu que aquilo era muito wagneriana, portanto tinha muitos traços de música programática, dizendo de maneira simplista. Então, apesar daquilo até ser uma boa peça, o Brahms destruiu, disse, isto é uma porcaria, você não tem futuro, dedique-se à pesca, isto não pode ser. E o Anserot estava depois, logo a seguir, estava a voltar para a sua aldeia, ele tinha ido a Viena para estar com o Brahms, estava a voltar para a sua aldeia, no comboio, e começou aos gritos. Dizer, parem o comboio. Mas então porquê? Porque puseram uma bomba no comboio. Mas uma bomba no comboio? Quem é que pôs uma bomba no comboio? Brahms pôs uma bomba no comboio. O que acontece? O Anserot tinha, basicamente, dado um slick, né? Enlouqueceu. Ficou tão traumatizado com este encontro com o Brahms, que enlouqueceu, foi para o manicômio e morreu uns meses depois. Com 20 e poucos anos e fez só uma sinfonia. Mas só para dizer que isto é uma história com mortes. Né? É uma história com... Havia porrada, havia rixas na rua. Portanto, esta divisão dos programáticos e dos absolutistas não é simplesmente assim um debate simpático, era mesmo uma questão política vivida verdadeiramente. Em muitas salas de concerto, ou só se tocava um tipo de música e noutras só se tocava outro tipo de música. Isto é um antagonismo que depois até se transparecia para a vivência das pessoas. Para a vivência das pessoas. Depois, eu falava, e não perdi o fio à meada, sobre as duas obsessões que Beethoven, ou as duas heranças de Beethoven. A primeira é esta, toda a gente dizia sou herdeiro de Beethoven, seja por uma via ou por outra. A segunda é o trauma. É o trauma. Depois de Beethoven, os compositores tinham medo de fazer uma sinfonia. Tinham medo, porque, como lá está, o Haydn fez 104, o Mozart 41, obviamente que o Mozart é especial e está acima de todos os outros, mas os compositores tinham, depois da nona, sobretudo, a nona assim, aquela obra grandíssima, a sinfonia deixou de ser aquela coisinha que se toca antes da ópera e passou a ser o máximo da música. Passou a ser, e foi Beethoven que deu essa, obviamente que Haydn começou esse caminho, né? mas foi Beethoven que deu essa estrutura estratosférica àquilo que é uma sinfonia, esse valor quase filosófico que é uma sinfonia. E por isso os compositores tinham medo de fazer sinfonias. Por isso que depois o Schumann faz 4, o Mendelssohn faz 5, o Brahms faz 4. O Brahms faz 4 e o Brahms, que é um gênio, incrível, absolutamente incrível, só faz a sua primeira sinfonia já com mais de 40 anos. E teve para aí 17 anos a compor a sinfonia. Cheio de medo de uma sinfonia, como é que vamos fazer uma sinfonia? Pois como ele era um compositor muito grande, ele já era muito famoso por causa das suas obras para piano e essas coisas que já tinha feito. Então, já havia uma expectativa. Como é que vai ser a primeira sinfonia do Brahms? Depois diziam, vai ser a 10ª do Beethoven. Aliás, quando o Brahms apareceu, e isto não é para falar sobre o Brahms, mas esta história, por acaso, que é o Mendelssohn, quando o Mendelssohn apareceu, acho que se eu não estou enganado, nasceu em 1809, toda a gente dizia, o Mendelssohn é um gênio, prodígio, não sei, é o novo Beethoven. Mas depois morreu muito cedo, e então Beethoven, tinham dito, morreu o novo Beethoven. Né? Havia aqui a esperança que o Mendelssohn ia ser o novo Beethoven, mas morreu. E depois aparece um jovem, nascido em 1833, um jovem de 20 anos, que conheceu o Schumann. Então o Schumann escreveu um artigo de jornal em 1853, quando o Brahms tinha 20 anos, apenas 20 anos, a dizer, eu sou João Batista e estou a anunciar a vinda do novo Messias, o novo Beethoven. O novo Beethoven. Não, mas havia esta ideia de que a segunda vinda de Beethoven à Terra, não é? E o Schumann a fazer de João Batista. Ele depois foi para o manicômio também. Sério? Sim. Mas a mulher do Schumann... A mulher do Schumann é que depois, a Clara Schumann não era também pianista, certo? E não sei se teve alguma relação com o pianista e compositora também, sim. Interpretou obras do Brahms ou não? Estou a fazer alguma confusão. Sim, interpretou obras do Brahms e há ali uma espécie de triângulo... Pois, sim, há algumas dúvidas sobre o assunto. Eu tinha uma ideia... Isso é mais telenovela do que propriamente... Exatamente, não é para este podcast. Não, mas há dúvidas e de facto é um tema interessante, mas pode ter havido só uma relação platónica depois. Certo. Mas aqui o que é... Quer dizer, o Schumann estava tão louco porque o Brahms chama-se Johannes Brahms. Johannes João. Então ele baralha-se todo nesse artigo e diz que ele é João Batista porque se chama João, mas afinal o João Batista é o próprio Schumann e não o Brahms. Tem uma confusão. O artigo é uma confusão, mas mostra só pelo menos mostra a loucura do Schumann por um lado, mas também mostra o trauma. Um novo Beethoven. Isso é o maior título que um compositor podia ter, e havia uma espécie dessa aspiração, era ser o novo Beethoven. E daí esse trauma, a dificuldade do Brahms em escrever a sinfonia, e a dificuldade em escrever sinfonias, a importância que a sinfonia ganhou, e depois culmina de alguma forma em Mahler. E Mahler acaba por dizer que uma sinfonia é um universo. Cada sinfonia de Mahler... Mais de uma hora, não é? Sim, não é só por ser mais de uma hora, é que ele olha para cada sinfonia como quem cria um novo universo. Aqui é também tu há bocado estavas a dizer uma coisa, por acaso...
posso só fazer uma pergunta muito rápida sobre Mahler? Tu há bocado estava a dizer aquela história de que ele estava a tocar, enfim, no piano, a sua segunda sinfonia, que alguém disse que isso parece a morte. É por causa disso que a sinfonia se chama Ressurreição, a segunda de Mahler, ou não tem nada a ver? Sim, não, a sinfonia fala sobre a ressurreição, e ultimamente é a ressurreição, mas ali a dada altura há a morte, não tem sobre a morte. Sim, sim. E então ele há de ter tocado algum acorde determinado, não sei, não estava lá, não é? E alguém interrompeu, isso aí é a morte? E então ele irritou-se, não é? Porque interromperam a música. Okay, há ali um momento da morte, há um texto do Nietzsche sobre a morte, num dos andamentos, é sobre o texto do Nietzsche. Mas criar esta noção de que há um antes e um depois com Beethoven, mas completamente, por causa da quinta, da sexta. Tu estavas a dizer, desculpa, estavas a dizer que Mahler, da nona, talvez. Tu estavas a dizer que Mahler, ou seja, interpreta a sinfonia como um universo, não é? Portanto, cada uma... Um universo. Eu estou só a dizer que isso é uma espécie de espírito beethoveniano levado a um extremo, não é? Que é levar a importância da sinfonia à escala de dizer que cada sinfonia é um universo em si. É um universo novo. É um universo novo. Por isso, só mostrar isso como uma espécie de ultra-beethovenianismo, não é? Portanto, é um beethovenianismo levado às suas últimas consequências. Terminamos agora a primeira de 2 partes deste podcast Trivium sobre a vida e obra de Beethoven com o António Capela. Não esqueçam de colocar like e subscrever e partilhar o nosso podcast. Tem também os links para as nossas redes sociais na descrição do vídeo. Esperamos publicar em breve a segunda parte desta fascinante conversa sobre Beethoven. Mas até lá e acima de tudo, que as vossas vidas sejam uma procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Até à próxima.